Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho do relacionamento que tem o bolsonarismo, né, com o nazismo, né? E pouco se falou e pouco se tem sido investigado, mas é muito importante todo mundo assim saber que já desde 2004, 2006 que se tem assim uma verificação do relacionamento do Bolsonaro com grupos neonazistas e assim por diante. Não só ele, mas os filhos dele, como o Eduardo Bolsonaro também. Né? Isso já é provado e claro e escancarado. Eles não se importam em esconder esse tipo de coisa. Né? Em 2006, uma antropóloga chamada Adriana Dias é uma das maiores especialistas em caçar, vamos dizer assim, digitalmente, né? Neonazistas, manifestações neonazistas no Brasil e assim por diante. Ela estuda isso profundamente. Né? E ela, em 2006, estava fazendo uma pesquisa de grupos desses neonazistas e tal, e ela se deparou com uma coisa muito interessante. Ela verificou que nesses sites neonazistas tinham links, links desses, né, diretamente para as páginas do Bolsonaro. Bolsonaro, naquela época, deputado federal, não fazia nada na Assembleia, né? E ela verificou que tinham links para esse rapaz na época lá, que era o deputado federal lá, o Bolsonaro. Então, ela não estava procurando Bolsonaro, não estava procurando relacionamento com o Bolsonaro, nada disso. Ela ficou só intrigada de saber que num link desses sites, todos esses sites, né, neonazistas que ela encontrou, que tinha um link, né, para essas páginas do deputado chamado Jair Bolsonaro. Ela foi verificar quem era realmente o Jair Bolsonaro, porque ele não era muito conhecido, vamos dizer, dela, e foi verificar que era esse deputado Jair Bolsonaro e assim por diante, e que ele, nesses sites neonazistas, publicavam cartas recebidas do Bolsonaro, né, que dizia o seguinte, que sem eles ele não era nada e que ali ele estava ali exatamente por causa deles. Não preciso dizer mais nada para vocês, né, o que representa isso. Então, quer dizer, ele tem um apoio neonazista, o bolsonarismo é de base neonazista, né? Não adianta os caras quererem esconder isso é evidente. A forma deles agirem, deles atuarem com as pessoas, eles não respeitam ninguém, né? Então, você percebe que é típico, né, desse pessoal supremacista. Né? Bom, para embasar isso tudo, nós sabemos já de todos alguns das ações do Bolsonaro e de vários integrantes do governo dele, né, que demonstraram já mais de uma vez assim, significados neonazistas, signos neonazistas e assim por diante. Não é neonazista, é nazista, né? Tá. Um deles lá, o próprio, como é o nome dele? Felipe Martins, né? Que era secretário lá que era um dos integrantes lá da equipe internacional do Bolsonaro, chegou a fazer um gesto lá de um ok, assim, que é um símbolo do pessoal do White Power, né, supremacista. E ele fez mesmo isso daí, fez de propósito, porque esses caras são escancarados, eles fazem de propósito mesmo. Não é só isso também, o próprio Bolsonaro, junto com aquele presidente da Caixa lá, aquele imoral, né, o que ele chegou a fazer? Ele, em live deles, chegaram a tomar um copinho de leite lá. Ah, mas o pessoal tá enchendo o saco só porque o Bolsonaro tá tomando um copo de leite. Ele tá tomando porque ele é sacana, é safado. Né? Porque ele chega e coloca isso daí para ele provocar as pessoas mesmo. Porque ele sabe que algumas pessoas vão entender o que ele está querendo fazer e outras pessoas não vão. Então ele faz de propósito, né? Porque é descarado. E ele e o pessoal dele, que é de base nazista, faz isso aí de caso pensado. Então, o que quer dizer aquele copo branco? Aquele copo branco é um símbolo supremacista para dizer que eu sou branco, então o meu intestino, né, as pessoas mais velhas
descobriu-se lá que eles tinham uma capacidade de digerir, as pessoas mais velhas tinham mais capacidade de digerir leite do que as pessoas pretas. E aí eles usam isso daí para dizer que eles são superiores. É um absurdo, cara, é um absurdo, um absurdo, um absurdo, um absurdo atrás de absurdo. Quer dizer, é mais absurdo ainda as pessoas votarem num cara desse aí. Eu acabei de ver aqui uma propaganda do bolsonarista, de uma mulher preta, nova, uma jovem preta, né, dizendo que vai votar no Bolsonaro porque o Lula é corrupto, é ladrão. Pelo amor de Deus, né? Vamos cair na real, vamos pensar. Vamos pensar. Essa pessoa não tem a menor ideia do que ela está fazendo ali, numa propaganda bolsonarista. Ela tá assinando embaixo um futuro escabroso para ela mesma e para a família dela inteira. Porque esses caras são nazistas. Nazistas. Tá? Bom, eu já falei algumas deles. Aí veio aquele outro lá, também o Ricardo Alvim, que era secretário de Cultura do Bolsonaro. Primeira vez que dão a palavra para aquele cara falar, ele já abre a boca e fala uma tremenda de uma abobrinha. Ele pega citações do Goebbels, que era ministro da propaganda do Hitler, né? E faz a versão dele para a cultura no Brasil. Quer dizer, estão ensinando embaixo, nós somos nazistas mesmo, descarado, e dane-se vocês. Vocês vão ter que engolir a gente. É um absurdo isso daí. Outra, vocês querem outra coisa? O tal do Bolsonaro aí, o tal presidente aí, foi lá na Hungria, lá com o Viktor Orbán, que é um tremendo de um nazista, sacana, safado. O que ele fez? O Viktor Orbán falou assim, que ele não queria na Hungria, não queria ninguém miscigenado. Não vai ser povo miscigenado aqui não. Bolsonaro dá apoio, dá risadinha, tira foto junto, né? O que o Viktor Orbán fez? O Viktor Orbán se colocou à disposição para tentar ajudar o Bolsonaro a se manter como presidente do Brasil. Se colocou numa posição para mandar a gente aqui para observar as eleições, como é que vai ser? Observar as eleições. Os safados queriam de alguma forma arrumar um jeito de aplicar um golpe aqui, quer dizer, apoiar o golpe do Bolsonaro, que é isso que eles querem. Se vocês não entenderam até agora o que está acontecendo no Brasil, né, eu até compartilhei um vídeo de um padre falando sobre isso aí. E ele mostra exatamente o que está acontecendo. Não tem nada a ver com corrupção, não. Tem a ver com um molde de sociedade, uma alteração de molde de sociedade. Eles querem realmente alterar isso aqui para uma autocracia desse bandido aí. Vocês querem mais? Vamos ver mais. Exatamente na mesma época aí, eu acho que o Viktor Orbán lá estava dizendo que não queria ninguém miscigenado lá, fazendo declarações nazistas, né? O Eduardo Bolsonaro estava numa conferência de neonazistas lá na Flórida, em Tampa, com direito a bandeirinha de suástica para lá e para cá. Vocês têm que entender, vocês têm que abrir a cabeça para isso. Isso não é mentira, vocês vão atrás dessa informação, vocês vão chegar, vocês vão conseguir. Né? Então, vocês têm que abrir a cabeça para isso. Vocês estão votando em nazistas, né? Em nazistas, que estão usando o quê? Claro que o que o nazista vai fazer? É claro que o nazista usa o poder econômico. Sempre foi assim, na Alemanha também foi assim. Entendeu? Com Hitler também foi assim. Ah, vocês estão achando pouco? Então vamos fazer mais. O Bolsonaro recebeu uma deputada que é neta do ministro das Finanças do Hitler. Recebeu essa nazista aqui, ó, no Brasil. Foi agora. Recebeu ela. Foi lá, deu risada, condecorou, fizeram uma auê pra mulher. A tal, né? Deixa eu lembrar o nome dela aqui. Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. Beatrix von Storcher. Recebeu essa mulher aí, essa nazista aí. Recebeu essa mulher, que é líder lá do partido de extrema direita da Alemanha. Pra quê? Pra que recebeu isso daí? Ele recebeu para escancarar para todo mundo
que ele é nazista sem vergonha. E ainda tem coragem de falar, vai lá na hebraica, ela fala, não, mas sou amigo do judeu. Amigo de judeu nada, é amigo de judeu safado. Tem um monte de judeu safado que não tem vergonha na cara, que se rende ao capital, não quer saber de porcaria nenhuma, quer saber apenas da grana. Porque judeu decente, judeu que tem memória, judeu que tem cultura, que é o que eles combatem a cultura. Eles querem moldar uma sociedade. Então eles querem moldar a cultura, eles querem moldar o que você pensa, o que você fala, da forma como você age. É isso que eles querem. É isso que esse pessoal quer. É isso que o Hitler queria lá na Alemanha. Vocês têm que acordar. Sabe, eu fico assim indignado. Eu fico indignado com pessoas mais velhas que eu, com muita cultura, e que estão votando nesse bandido desse cara. É um absurdo isso daí. É lamentável ver uma coisa dessa. Lamentável ver uma coisa dessa. Lamentável. É triste ver isso. Tá? Triste. Tem até o rapaz lá, o Felipe Neto lá, youtuber, né? Eu não vou discutir o que eu acho dele, o que não acho, não importa. O que importa é o seguinte, que ele era um cara que descia a lenha no PT, xingava, tem vídeo dele xingando a Dilma de filha daquilo, Lula de filha de não sei o quê. Público isso aí. O cara tem milhões de seguidores e xingava pra caramba. A Dilma na presidência, o Lula na presidência, xingava esses caras. Hoje, ele é oposto, se opõe ao Bolsonaro da mesma forma. E sabe o que aconteceu com ele? Está sendo perseguido, adoidado. Foi perseguido, aquele filho lá, sacana do Bolsonaro, foi atrás dele, tentando botar ele enquadrar ele na Lei de Segurança Nacional, tentando jogar ele na cadeia. Que mais? A mãe dele foi ameaçada de morte. Teve que tirar a mãe do Brasil. Agora, tem cara safado que tá voltando nesse bandido aí. É um absurdo esse negócio. Sabe, onde está a democracia aí? Onde vocês acham que está a democracia aí? Não existe democracia nenhuma. Esse cara quer calar a boca de todo mundo. Vocês não estão entendendo o que está em jogo. No Brasil é isso. Se o Brasil realmente quiser ser um país desenvolvido, ele vai ter que tirar esse cara do poder. Senão não vai. Senão a gente não vai ter nada democrático. Ele é um cara que está se escondendo. Ele não preza por nada. Eu acho que já perceberam isso, né? Um dia ele é católico, outro dia ele é evangélico, outro dia ele é hindu, outro dia ele é... E assim vai por diante. Então, qual que é o sentido de um cara desse no poder? Um cara desse é perigoso. O embasamento do bolsonarismo lá, todo neonazista, já ficou claro isso daí. Já está claro isso. Quem mais que vocês querem que aconteça no Brasil? Que existe uma guerra? Né? Então, tem umas coisas absurdas. Se você for ver, só esse negócio de receber uma deputada do Partido Extrema-Direita alemão, que é neta do nazista lá, cara, que é nazista também. Pra que isso aí? O que o Brasil tá ganhando com isso? Aonde é que o Brasil ganha com isso? Aonde é que ele ganha com isso? Ele não ganha com isso. Isso é para provocar as pessoas. Mas para provocar quem? As pessoas que sabem que ele é bandido, que ele está se escondendo atrás do nazismo. Ele é nazista, cara. Ele é nazista. O que ele quer é uma autocracia. Por isso que ele quer dominar. Ele quer dominar o Senado, ele quer dominar a Câmara, ele quer dominar o STF. É claro que ele quer dominar. Ele quer dominar tudo isso. Porque se o cara fosse democrático, ele não se importaria com isso. Ele ia se importar com o poder executivo e procurar uma aprovação e apoio depois na Câmara, no Senado. Não substituir pelas coisas dele. Eu vi até recentemente aí, onde que aconteceu uma situação parecida com essa situação de aumentar o número do pessoal do STF, do ministro do STF, para ter o controle disso, ocorreu no Brasil na década de 60, no governo militar. Exatamente por causa, é uma ditadura. E é isso que ele busca uma ditadura. Ele quer uma ditadura bolsonarista. Vocês acham que isso é pouco? Então vamos falar uma outra. Foram lá um grupo de paraquedistas do exército, foram visitar o Bolsonaro lá no Planalto. O que eles fizeram? Chegaram lá,
se enfileiraram do lado do outro, levantando o braço assim, ó, numa espécie de Heil Hitler para Bolsonaro. O braço direito assim, ó, todos com Bolsonaro, tipo uma espécie de um Heil Hitler. Quer dizer, meu, vocês têm que botar na cabeça que esse cara é perigoso. O governo dele representa um perigo para o Brasil. Que é um país miscigenado, a maioria daqui é afrodescendente. Você vai botar um nazista no poder? É ridículo isso aí. Nós precisamos de gente aqui que preze pelo povo. A maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro. Que é um povo que precisa, que necessita, que tem um monte de coisas que estão faltando aqui. De infraestrutura, educação, saúde, cultura. Tem um monte de coisa que está faltando aqui. E eles não querem mexer. Por que eles querem controlar a cultura e a educação? Porque aí eles controlam a cabeça das pessoas. Eles podem fazer e lobotomizar todo mundo aí. Ah, porque a moral... Que moral, caramba? Esses caras são imorais, cara. Não tem moral nenhuma, não. Esses caras são perigosos. Perigosos. O brasileiro tem que abrir a cabeça. O brasileiro tem que abrir a cabeça. Nós estamos vivendo tempos perigosos. Perigosos. Podem ficar muito piores. Esse cara é totalmente bélico. Se você elege um Lula, qual a probabilidade de um cara desse entrar numa guerra? Falando Lula. Qual a probabilidade? Uma guerra de botar um filho seu, um neto seu, uma família, um provedor, ou arrumar uma confusão para morrer civil, igual está acontecendo com aquele vagabundo, daquele Putin lá. Né? Que é outro ditador, outro sacana, um governo autocrático, uma sacanagem danada, que quer de qualquer forma aglutinar a Ucrânia, né? E fica botando gente, rapaz lá de 20, 25 anos morrendo lá falando que tá morrendo pela Rússia. Tá morrendo pela Rússia nada, tá morrendo pelo esse vagabundo desse Putin, esse sacana. É igual o Bolsonaro. Daqui a pouco ele mete o Brasil numa guerra aí, mete um neto seu aí, neto, um filho, pra lutar pra quem? Pra ele? Pra família dele? Pra aquela porra daquela família? É isso que eles querem? Meu, por favor, vocês têm que abrir os olhos. Vocês têm que abrir os olhos. Tem uma coisa muito pior do que corrupção aí envolvida. Muito pior. Mas muito pior. Porque corrupção por corrupção, deixa dia 30 o Lula vencer, que vai abrir a portinhola lá, e vai sair aquele monte de fantasma lá. Aí vocês vão ver o que é. Entendeu? O dos 100 anos de sigilo. Segundo a Simone Tebet, talvez seja um dos maiores escândalos de corrupção já visto na face da terra, esse do Bolsonaro. Da história do orçamento secreto, que diz que não tem nada a ver. Para quem quiser saber exatamente o que é o detalhe, tem lá no meu feed de notícias do Face, tá lá, eu fiz um compartilhamento da Simone Tebet falando sobre isso. Quem quiser pode entrar lá e ver o que ela está explicando direitinho o que é o orçamento secreto. Ah, mas quem é a Tebet? O que ela é? É uma senadora da República. O que ela é? É uma senadora da República. Que inclusive fez a investigação lá na CPI da pandemia de uma forma maravilhosa. É que aqui no Brasil, infelizmente, estão colocando tapete em cima de tudo. Uma sacanagem danada. Estão encobrindo isso. Já jogaram essas coisas todas para 100 anos de sigilo lá. E ficou por isso mesmo. Né? A Procuradoria da União não faz nada, ninguém faz nada. E fica por isso mesmo. É isso que está acontecendo no Brasil. Ou seja, o povo está perdendo a representatividade dele. E vai perder muito mais. E vai perder muito mais. É isso que vai acontecer. Porque ele está buscando o golpe mesmo. Está buscando ser um ditador. Está buscando ser um governo autocrático. Né? E para vocês que pensam que vai melhorar, isso aqui vai ficar pior que a Venezuela. Muito pior que a Venezuela. Tá? A gente já tem problemas gravíssimos de fome, que ele não reconhece. Aliás, ele nunca reconhece problema nenhum. Ele acha que está evoluindo, que isso aqui está ficando uma coisa maravilhosa. Na cabeça das pessoas que não estão parando para raciocinar. E na cabeça desse doente, esse psicopata aí. Então, precisamos abrir a cabeça. O que está em jogo é isso.
Dia 30 vai mudar isso aí. Quanto mais apoio tiver, melhor. Porque ele está buscando os apoios dele. Tá comprando gente adoidado aí com auxílio isso, auxílio aquilo, prometendo até coisa pro final do ano que vem, coisa que ele nem sabe que ele vai estar aqui. Né? Muito provável vai ser responsabilizado criminalmente por muita coisa se perder a eleição. Né? Então, não adianta estar... o que ele está buscando realmente é uma ditadura. É uma ditadura no país. Né? E da pior espécie possível. Da pior espécie. Se vocês acharam que o regime militar foi bravo, espere para entrar esse cara aí. De verdade. Porque esses 4 anos aqui, graças ao STF, e eu vou falar, repetir novamente, graças ao STF, né, ele não conseguiu botar o plano dele totalmente em prática. Dele e da turma toda que está com ele. Né? E olha, eu vou falar uma coisa, tem gente muito pior ainda que ele que está junto com ele. Muito pior. Então, por favor, abram os olhos. Né? O que nós temos que manter no Brasil é a democracia. A democracia é mais importante do que qualquer outra coisa aí. É o principal. Porque é onde você vai ter voz, onde as coisas vão ser discutidas, onde as coisas podem ser mudadas, onde existe a participação do povo, onde existe a participação dos outros poderes. Porque quando não tiver a democracia, não existe a participação dos outros poderes nem do povo. O povo não participa em nada. Vai ser perseguido. O povo será perseguido. Vocês acham que vai ter internet, igual a gente está falando aqui, eu estou falando aqui? Não vai, não. Não vai ter, não. Vai ser fechado igual fica na Venezuela. Igualzinho. Não vai, você acha que vai mudar? Ele está buscando um regime exatamente igual àquele. Ele usa as técnicas que eram usadas lá pela KGB para a questão de subversão de um Estado. Ele usa a mesma coisa. Entendeu? Talvez esteja aplicando assim em tempos diferentes essas coisas, mas é mesmo exatamente a mesma coisa. Tem que desorganizar a sociedade, tem que tirar a fundamentação de crenças dela, tem que fazer uma baderna disso tudo para ele poder organizar do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer significa do jeito que é favorável à pessoa dele, o tal do tudo pelo Bolsonaro, que aqueles paraquedistas estão levantando o braço direito como estão levantando por Hitler. Então, por favor, usem a cabeça. Nós não tínhamos esse problema no Brasil. O nosso problema aqui era outro. Nosso problema aqui era questão de democracia, questão de participação do povo para muita coisa. Agora surgiu um povo doente, não sei da onde, tem um povo racista, xenófobo, entendeu? Uma elite maldita, racista, xenófoba que saiu do buraco aí, fica voltando nesse cara, esse nazista, só assinando embaixo que concorda com as ideias nazistas desse cara. Quem esse pessoal está pensando que é? Eles nem são a maioria do Brasil. Onde está a maioria do Brasil não vota em Bolsonaro nem a pau. Aquela menina que eu vi na propaganda do Bolsonaro lá, uma menina preta, é completamente equivocada. Como é que vai fazer uma propaganda daquela? É um absurdo isso. Não tem a menor condição um negócio daquele. Não é compatível com nada. Não é compatível com a classe social dela, com a raça dela, não é compatível com nada. Então, pelo amor de Deus, vamos usar a cabeça. O que está em jogo é muito grave. Muitíssimo grave. Tá bom? É isso aí. Um abraço a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau.